Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Humberto e eu trabalho na Minas Motores Elétricos em Barbacena, Minas Gerais. E hoje nós vamos falar um pouco aqui para vocês sobre a placa de identificação dos motores elétricos trifásicos. E vamos explanar um pouco sobre todas as informações contidas na placa. Bora lá começar então? Eu separei aqui em formato de slide para ficar mais fácil a visualização de vocês e a identificação. Vamos lá então. Essa daqui é a placa. Essa é a placa de identificação de motor trifásico. Essa placa é de um motor da WEG, que inclusive em 2015 foi eleita a empresa do ano pela revista Exame, não sei se vocês já sabem disso, e que na minha opinião é a marca que tem os melhores motores elétricos no mercado nos dias de hoje. O primeiro item aqui é o código do motor. Esse número que vocês estão vendo aqui serve principalmente para consultas técnicas, pelas revendas autorizadas e pelos assistentes técnicos autorizados. Quando precisa de alguma informação mais detalhada do equipamento, esse código é utilizado para consulta. Esse símbolo tio aqui representa as fases. Neste caso, este número 3 diz que este motor trabalha com 3 fases, por isso ele é um motor trifásico. Se ele tivesse aqui no caso com uma fase, com o número 1 ele seria um motor monofásico. Esse V aqui representa a tensão de operação para a qual esse equipamento foi fabricado. Neste caso específico, eles funcionam tanto em 220 volts como em 380. As tensões trifásicas mais utilizadas nas redes das indústrias, elas são 220, 380 e 440 volts, né, isso na baixa tensão, e na média 2.300, 4.160 e 6.600 volts. Antes de comprar um equipamento, você tem que dar uma atenção especial para esse tipo de informação, para que você não compre um motor que funcione em uma tensão diferente da que você tem disponível. Essa informação de S1 aqui significa para qual regime de serviço esse equipamento foi fabricado. Esses regimes são separados por códigos, onde cada um representa o grau de regularidade da carga que o motor é submetido. Os motores normais são projetados para trabalhar com regime contínuo, onde a carga é constante. Mas como assim carga constante? Durante todo o seu funcionamento, a carga acionada pelo eixo existe de forma ininterrupta, por tempo indefinido e igual à potência nominal do motor. Essa indicação do regime do motor deve ser feita pelo comprador da forma mais exata possível. A utilização de outro regime de partida diferente do informado na placa de identificação pode levar o motor a um sobreaquecimento e, consequentemente, danos ao mesmo, como, por exemplo, a queima do bobinado. Esses 82,6 aqui representam o rendimento deste motor. Todo motor elétrico absorve energia elétrica da rede para o seu funcionamento, isso é óbvio, né? E a energia é transformada em energia mecânica disponível no eixo. O rendimento define a eficiência com que é feita essa transformação. Existem dois tipos de potência. A potência útil, que é a potência mecânica disponível no eixo do motor, e a potência absorvida, que é a potência elétrica que o motor retira da rede. O rendimento é a relação entre essas duas potências, conforme essa fórmula aqui. Não existem motores com rendimento de 100%, e a WEG é a empresa que possui os motores com maior rendimento do mercado nos dias de hoje. Quanto maior o rendimento do motor, maior a economia de energia elétrica. Essa fórmula aqui, o rendimento, né, no caso aqui em porcentagem, é 736 vezes a potência do motor. Por que 736? É porque 1 cavalo é igual a 0,736, só que porém aqui já está multiplicado por 100. Sobre a raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ, e todo esse valor aqui vezes 100. Você fazendo essa fórmula, esse cálculo aqui, você vai obter o rendimento em porcentagem, que nesse caso aqui é de 82,6%. Para tudo na vida existe padrão, para o motor elétrico não é diferente. As dimensões dos motores elétricos da WEG são padronizadas de acordo com a NBR 5432. A medida básica para o dimensionamento desse equipamento é a altura do plano da base ao centro do eixo. Esse número 80 aqui significa que da base do motor até o centro do eixo terá 80 mm de altura, que está representado aqui, ó. Então, a carcaça deste motor em específico é 80.
Se essa distância fosse de 100 milímetros, essa carcaça seria modelo 100 e assim por diante. Então, o modelo da carcaça é representado pela altura entre a base do motor até o centro do seu eixo, que é representado aqui pela letra H. Se daqui essa distância for de 80 milímetros, a carcaça desse motor é 80. Se for 90, a carcaça é 90. E assim sucessivamente. Esse P55 aqui significa o grau de proteção deste motor. A norma NBR 9884 define os graus de proteção dos equipamentos elétricos por meio de letras características, que no caso aqui é o IP, seguidas por dois números, que neste caso aqui é o 55. IP55. O primeiro número indica o grau de proteção contra penetração de corpos sólidos estranhos e contato acidental. Neste caso que estamos vendo, este equipamento é protegido contra o acúmulo de poeiras prejudiciais ao motor. O segundo número indica o grau de proteção contra penetração de água no interior do motor. Neste caso que estamos vendo, este equipamento é protegido contra jatos de água de todas as direções. O número 8 aqui, no nosso estudo, representa a classe de isolamento do motor. Para fins de normalização, os materiais isolantes são agrupados em classes de isolamento, que definem a maior temperatura que o material pode suportar continuamente, sem que seja afetada a sua vida útil. Neste caso aqui, é a classe F, que suporta até 155 graus de temperatura. As classes são as seguintes. Nós temos aqui a classe A, né, que suporta até 105 graus, a classe E até 120, a classe B até 130, a classe F 155 e a classe H 180. As classes B e F são as mais comuns de se encontrar nos motores presentes no mercado. Esse ΔT aqui, que vocês estão vendo, de 80K, representa o limite máximo da diferença da temperatura entre o enrolamento principal sobre a temperatura do ar ambiente. A potência útil fornecida pelo motor na ponta do eixo é menor que a potência que o motor absorve da linha de alimentação, ou seja, o rendimento do motor é sempre inferior a 100%, como eu havia comentado anteriormente. A diferença entre a potência útil e a potência absorvida representa as perdas, que são transformadas em calor, que aquece o enrolamento e deve ser dissipado para fora do motor. Para evitar que a elevação de temperatura seja excessiva, isso acontece em todos os tipos de motores. O calor gerado pelas perdas no interior do motor é dissipado para o ar ambiente através da superfície externa da carcaça. Em motores blindados, essa dissipação é normalmente auxiliada pelo ventilador montado no próprio eixo do motor. Esse desenho aqui, ao lado da nossa placa aqui, representa basicamente tudo isso que eu acabei de dizer. O ponto A, que é, no caso, esse ponto aqui, que está dentro do enrolamento aqui, é o ponto mais quente do motor, que é onde está o enrolamento, que é os fios de cobre. O ponto B é onde está o isolante, que separa os fios de cobre da carcaça do motor. E são separados por classes, como vimos no slide anterior. Quando esse isolante se danifica, que é onde aqui está os fios de cobre, né? E aqui, ó, nessa parte aqui em azul, aqui você tem um isolante para evitar que o fio de cobre entre em contato com as chapas de aço aqui. Quando esse isolante se danifica, quase sempre existe o fechamento de curto-circuito entre os condutores e as chapas de cobre. Nós temos aqui também, aqui é o ponto mais quente, aqui é o ponto mais frio do motor. Então, essa troca, esse motor aqui, esse desenho é de um motor blindado. Você vê que ele está com as aletas e o vento gerado pela hélice corre em toda a carcaça desse motor, fazendo a troca de calor entre este ponto e este. Assim é feita a refrigeração do equipamento. Esse HZ que vocês estão vendo aqui é a frequência da rede para a qual o motor foi fabricado. No nosso caso aqui no Brasil é de 60 Hz. Um exemplo de frequência diferente, se não me falha a memória, é no Paraguai, onde a frequência da rede por lá é de 50 Hz. Esse item
de número 11 aqui gera muita confusão nas pessoas. Aqui na empresa sempre aparece quem confunde a potência em cavalo com kW. O que está fora do parênteses é expresso em kW, que significa a sigla de kilowatts. E o que está do lado de dentro dos parênteses é expresso em CV, que significa cavalo-vapor. A medida de potência mais usual para os motores elétricos é expressa em CV. Então, este motor tem 0,75 kW de potência ou 1 cavalo de força. Aqui ao lado está descrito os valores relativos. Para cada 1 cavalo, você tem 736 watts. Esse item aqui no valor de 1725 representa quantas rotações por minuto este motor dará. A velocidade do motor é definida pela velocidade de rotação do campo girante. Essa velocidade depende do número de polos do motor e da frequência da rede, medida em Hz. Os enrolamentos podem ser construídos com um ou mais pares de polos, que se distribuem alternadamente, ou seja, um polo norte e um polo sul, ao longo da periferia do núcleo magnético. O campo girante percorre um par de polos a cada ciclo. Para fins didáticos, nós temos a fórmula ao lado aqui, que representa o que eu acabei de dizer. Então, se você tem um motor, no nosso caso aqui, de 60 Hz, que é a rede nossa, de 2 polos, esse motor vai dar 3.600 giros por minuto. Você tem uns 4 polos 1.800, 6 polos 1.200, 8 polos 900 e 10 polos 720. Nós temos aqui um exemplo, qual a rotação síncrona de um motor de 6 polos trabalhando em 50 Hz? Nós temos lá, pela fórmula, nós vamos pegar, a rotação síncrona seria 120 vezes 50 sobre 6, que seria a quantidade de pares de polos. Então, você fazendo essa conta, 120 vezes 50 dividido por 6 daria 1.000 rotações por minuto. Um motor de 12 polos em 60 Hz seriam 120 vezes 6 dividido pela quantidade de pares de polos. Seriam 12. E daria um resultado de 600 rotações por minuto. 2.87 e 1.66 que vocês estão vendo aqui são os valores das correntes nominais de operação deste motor, em 220 e 380 volts respectivamente. Significa que, ao efetuar a medição da corrente do motor em 220 volts, por exemplo, o valor encontrado tem que estar próximo a 2.87 amperes. Lembrando que, se você fizer a medição com o motor em vazio, ou seja, sem carga nenhuma aplicada no eixo, o valor encontrado vai ser menor. Estes valores são válidos para os motores operando com carga a ele destinada acionada. Então, você medir lá, você está com o seu medidor. Esse motor dá 2.87, você está medindo lá, ele está dando 1.9. Mas se ele não tiver com carga, ele está normal. Esse valor aqui, ele tem que ser trabalhado com carga. Essa corrente tem que ser trabalhada com carga. Tanto a de 220 quanto a de 380 nesse nosso exemplo aqui. Esse FP com valor de 0,83 aqui representa o fator de potência deste motor. O fator de potência em alguns motores vem indicado por cosseno de φ. Igual esse aqui do lado, onde φ é o ângulo de defasagem da tensão em relação à corrente. E a relação entre a potência real, que seria a potência ativa, e a potência aparente. Tá, mas qual que é a importância desse tal de fator de potência? Onde você tem um circuito indutivo, como nas indústrias, por exemplo, onde o motor elétrico é peça fundamental e representa mais de 60% do consumo de energia, você gera o transporte de energia reativa nas linhas de transmissão. A mudança do fator de potência dá maior disponibilidade de potência ativa no sistema, já que a energia reativa ela limita a capacidade de transporte de energia útil. O fator de potência varia de acordo com a carga do motor. Os catálogos da WEG, para quem tiver curiosidade, indicam os valores típicos dessa variação. E como que a gente pode corrigir isso? Aumentando, o aumento do fator de potência é realizado com a ligação de uma carga capacitiva em paralelo com a carga. Aqui nós temos a fórmula, cosseno de φ, a potência
real, né, que seria a potência ativa, sobre a potência aparente. Nós temos aqui o exemplo do que eu acabei de dizer. Esse aqui chama-se o triângulo de potências. Essa daqui é a potência ativa, né, que é a potência real. Essa daqui é a potência aparente. Esse ângulo aqui é o famoso ângulo de φ, é o cosseno de φ. Em cargas resistivas, o cosseno de φ é igual a 1, ou seja, essa potência aparente aqui, ela estaria sobre a linha da potência ativa, né? Não existiria angulação. Quanto menor esse ângulo, melhor. Quanto maior esse ângulo, no caso, é pior. Em carga indutiva, é onde você tem, por exemplo, nas indústrias, você tem esse cosseno de φ atrasado em relação a tensão em relação à corrente. A corrente em relação à tensão. E na carga capacitiva, o cosseno de φ adiantado. Aqui nós temos esse gráfico aqui, que representa isso dali. Então, no circuito resistivo, a corrente, ela corre junto com a tensão. Elas estariam todas duas nessa senoide aqui, ó. Tanto a corrente quanto a tensão, elas andam juntas. No circuito indutivo, a tensão ela entra primeiro. Ela tem um ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, que é representada aqui por esse círculo, essa senoide pontilhada. Então, você pode ver aqui que a tensão entra primeiro, para depois a corrente entrar no ciclo. Você pode ver aqui, ó, essa distância aqui, desse ponto até esse ponto aqui, é que você tem um ângulo de φ. Tá vendo? Esse aqui é o atraso da tensão em relação da corrente em relação à tensão. Como é que você faz esse valor de corrente chegar mais próximo possível do valor de tensão? Utilizando o banco de capacitores. Com o banco de capacitores, como a carga capacitiva ela é adiantada, então ela estaria antes aqui dessa senoide. Então você utiliza um banco de capacitores para fazer com que ela se aproxime aqui da mesma curva, da mesma senoide aqui da tensão. Vamos dar um exemplo aqui. Um motor elétrico trifásico de 100 cavalos, de 75 kW, de 4 polos, operando com 100% da potência nominal, com um fator de potência original de 0,87 e um rendimento de 93,5%. Você quer obter um fator de potência de 0,95, tá? Você utilizaria essa fórmula aqui, né? A gente fazendo a substituição dos valores que está dado ali no exemplo, você tem 100 cavalos vezes 0,736, que seria aqui o valor de 1 cavalo em watts, vezes 0,238. Onde veio esse fator, esse número aqui? Você fazendo o cruzamento, né, do fator de potência que você tem com o fator de potência desejado, você vai encontrar esse valor aqui no catálogo da WEG. Tá? Então é só pegar o fator que você tem e o fator desejado. Você vai achar o valor correspondente. Nesse caso foi 0,238, vezes 100% dividido pelo rendimento. Então, a potência reativa necessária para você elevar o fator de potência de 0,87 para 0,95 vai ser de 18,735 kVA. Esses 40 graus aqui, que vocês estão vendo, é referente à temperatura ambiente máxima para a qual esse motor foi fabricado. Neste caso, este equipamento não é indicado para trabalhar acima dessa temperatura. Em motores que trabalham a temperaturas ambientes constantemente superiores a 40 graus, o enrolamento pode atingir temperaturas muito altas, prejudicando a sua isolação. Este fato tem que ser compensado por um projeto especial de motor, usando materiais isolantes especiais. Os motores que trabalham a temperaturas inferiores a 20 graus negativos podem apresentar problemas como excessiva condensação, que é o acúmulo de água no motor, exigindo uma drenagem adicional ou instalação de resistência de aquecimento. Caso o motor fique longos períodos parados e a formação de gelo nos mancais, provocando endurecimento da graxa ou lubrificante nos mancais, exigindo o emprego de lubrificantes especiais ou uma graxa anticongelante.
Esse F.S aqui significa fator de serviço. O que vem a ser isso? Seria uma espécie de reserva de potência do equipamento. Neste caso aqui, seria como dizer que este motor tem 15% a mais de reserva de força. Lembrando que a utilização desta reserva de forma contínua deve ser evitada. Ela existe para casos extremos. Este valor aqui é utilizado para regulagem dos relés. Os motores devem ser protegidos contra a sobrecarga por um dispositivo integrado a ele, ou um dispositivo de proteção independente, geralmente com relé térmico com corrente nominal ou de ajuste igual ou inferior ao valor obtido, multiplicando-se a corrente nominal de alimentação, a plena carga do motor, seguindo a tabela do lado aqui. Então, se você tem um fator de serviço no motor de 1 até 1.15, você vai ajustar a corrente do relé da seguinte forma: você vai pegar a corrente nominal e multiplicar pelo fator de serviço. Se você tem o fator de serviço maior ou igual a 1.15, você vai pegar a corrente nominal vezes o fator de serviço e vai diminuir de 5%. Isso aqui é como se fosse uma margem de segurança. Esse item 18 aqui é muito simples. Alguns motores, geralmente os mais novos, vêm descritos na placa de identificação o seu peso em quilo. Neste exemplo aqui não foi informado, mas o peso médio desse equipamento aqui é de 18 kg. Esses itens aqui de número 19 e 20 informam quais os rolamentos utilizados neste motor. No caso aqui, o dianteiro é 6204 e o traseiro 6203. O rolamento é a parte que une o eixo do motor à sua carcaça. Veja aqui no desenho. O rolamento ele fica apoiado aqui no mancal, né, tanto na tampa dianteira quanto na traseira, e ele é o que faz a união entre o eixo, que é essa parte inteira, isso aqui, e a sua carcaça, através dos mancais dos rolamentos. Essas daqui são as fotos de alguns dos rolamentos existentes no mercado, né? A gente utiliza nos motores elétricos, em sua grande maioria, esses rolamentos aqui de esferas. Nós temos rolamentos de vários tipos, né? Temos aqui os rolamentos cônicos, rolamentos, aqui tá os rolamentos de esfera também, aqui você vê que os rolamentos dobram. Então, são vários tipos de rolamento existentes no mercado hoje aí. Mas o mais utilizado nos motores elétricos é esse modelo aqui, que são os rolamentos de esfera. Essa informação de número 21, com dizer Polirex EM ESSO, é o tipo da graxa que é utilizado nos rolamentos. Caso você opte por não trocar o rolamento, mas somente lubrificá-los, quando possível, e é esse modelo de graxa que deve ser colocado. Lembrando que existe a quantidade certa de graxa a ser colocada. A falta dela, ou ela em demasia, acabará danificando o mesmo ou diminuindo sua vida útil. Esse item 25 aqui, esse item 22 e 23 aqui, mostra o esquema de ligação do motor, né? Aqui nós temos o esquema de ligação dele em estrela, simbolizado aqui, ou na sua menor tensão, que seria 220 volts, e ela em triângulo, desculpa, e ela ligada em estrela aqui, que seria em 380 volts. Como é que você faz essa ligação? É muito simples. Você tem ali as três pernas da rede, né? A sua rede trifásica. Você tem a linha 1, linha 2 e linha 3. Ou alguns preferem fase S, fase R, fase S e fase T. Você vai pegar o terminal de U1 e o W2, vai unir os dois e vai ligar na linha 1. O V1 e o U2 vai unir os dois e ligar na linha 2. O W1 e o V2 você vai unir os dois e ligar na linha 3. Para você ligar esse equipamento em 220. Para você ligar ele em 380, é mais simples ainda. Você vai pegar o W2, o U2 e o V2, vai fechar os dois, vai fechar os três contatos aqui e isolar. Você vai pegar a linha 1, né, vai ligar no cabo 1 sozinho, a linha 2 vai ligar no V1 sozinho e a linha 3 no W1 sozinho. Pronto, está feito o fechamento em estrela, ou em 380 volts aqui nesse caso. Aqui nós temos o desenho, né, do fechamento em estrela em triângulo.
No caso aqui do triângulo, você pode ver que aonde que tá as ligações, ó, número 3 com o número 5, o 2 com 4 e o 1 com 6. Né? Você tem aqui na ligação em triângulo a tensão de bobina igual à tensão de rede, que seria de 220 volts. Na ligação em estrela, a gente tem aqui, né, as pontas 4, 5 e 6. Você vê que você fechou as pontas, no caso aqui elas estão isoladas, não tem perna nenhuma da rede ligada nelas. E você tem aqui a linha 1 no 3, a linha 3 no 2 e a linha 2 no 1. Você tem aqui a tensão de bobina em 220 volts e você tem a tensão de rede de 380 volts. Como é que você acha essa diferença? Basta você pegar a tensão de bobina e multiplicar por raiz de 3. Você vai encontrar esse valor aqui. Esse item 25 aqui representa os selos de certificações que este motor tem. Estes selos representam a preocupação do fabricante em estar dentro das normas mínimas exigidas pelos certificadores. Então, aqui no caso, nós temos os selos da Procel, o selo do Inmetro. Esse item 26 aqui trata da relação da corrente de partida sobre a corrente nominal. Para o motor começar o seu movimento de giro, ele tem que romper a inércia dele e a da carga a ele acionada. Este valor de 7.3 aqui significa que este motor tem sua corrente de partida 7.3 vezes maior do que a corrente nominal, o que daria, por exemplo, em 220 volts, 20.9 amperes. É por esse motivo aqui que os disjuntores recomendados para serem utilizados nos motores sejam os disjuntores motores. Eles conseguem identificar esse pico de corrente como um momento de acionamento do motor e não uma sobrecarga que está ocorrendo no mesmo. Este próximo item aqui é de cunho muito técnico, engenharia pura. Essa letra N significa categoria do conjugado desse motor. O conjugado, também chamado de torque, momento ou binário, é a medida do esforço necessário para você girar o eixo. É sabido, pela experiência prática, que para levantar um peso por um processo semelhante ao usado em poços, igual à figura do lado aqui, a força F, que é preciso aplicar na manivela, depende do comprimento E da manivela. Quanto maior for a manivela, menos força você terá que fazer. Se você dobrar o tamanho da manivela, a força necessária será diminuída pela metade. Como eu disse, é informação de engenharia pura. Caso você queira se aprofundar no caso, é só você pesquisar sobre categoria de conjugado de motores elétricos. Esse IFS aqui é o mesmo que corrente de fator de serviço. Neste caso aqui, ela não está expressa na placa, mas para você achar os valores, basta pegar a corrente nominal e multiplicar pelo fator de serviço. Um exemplo, você vai pegar em 220 volts, esse motor trabalha com 2.87 amperes. E multiplicar por 1.15, que é a corrente de fator de serviço. Você vai chegar ao resultado de 3.3 amperes. Essa é a corrente de fator de serviço deste motor. E é através dela que você vai fazer a regulagem do relé térmico. No caso aqui para 3.3 amperes se ele estiver ligado em 220. Então, pessoal, esses são os dados das placas dos motores trifásicos. Se esse vídeo ele atendeu às suas expectativas e fez você aumentar os seus conhecimentos, dê um curtir aqui embaixo e se inscreva no canal para receber os nossos vídeos. Se quer conhecer mais sobre a nossa empresa, acesse o nosso site, que é www.minasmotoreselétricos.com.br, tudo junto sem acento, ou acesse a nossa fanpage no Facebook. O link está disponível na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, ou se preferir é só clicar aqui, ó. Caso alguém tenha alguma dúvida e gostaria de algum comentário, é só escrever logo abaixo deste vídeo, que a gente vai responder a todos com o maior prazer. Forte abraço a todos, tenham um bom serviço.